Oi, pessoal, mais um problema aqui interessante para você dominar o conceito de integração, saber diferenciar integral definida de indefinida, que dá um pouquinho de confusão. É assim. A dívida média no cartão de crédito nos Estados Unidos entre o ano de 1990, e nota que no modelo 1990 é t igual a 0, e 2003, onde no modelo 2003 é t igual a 13, estava crescendo a uma taxa conhecida, tá? Então, veja só que eu tenho a dívida média aqui, t igual a 0, t igual a 13. Quando eu coloco isso daqui, eu já estou indicando para você qual que é a variável, ó. A variável independente é o tempo, em anos, onde o primeiro ano de 1990, ou os anos 0, é 1990. Bem, ele estava crescendo, a dívida média é uma taxa. Veja que é um problema de integração justamente porque eu conheço a taxa de variação. Geralmente, nos problemas anteriores, quando você está falando de derivada, você quer encontrar a taxa de variação de uma determinada função. Aqui não, eu conheço a taxa de variação. Veja que a taxa de variação é marcada pela variável d, que depende do tempo, ou seja, muda à medida que o ano passa, e é dado por uma expressão aqui, que é uma função polinomial em t. É uma equação de segundo grau, uns números aqui chatos para calcular, que eu não estou com calculadora. Bem, tô, né? Aqui nesse negócio tem calculadora, mas eu não sei se eu vou fazer a conta em numérica, tá? Mas bem, esse resultado aqui, ele marca pra gente a dívida média no cartão, e note que eu tenho também qual que é a unidade de medida, dólares por ano. Toda a taxa de variação é medida em alguma coisa por outra, porque a cada ano a quantidade de dólares aumenta, mostrando o quanto estava aumentando por ano a dívida média no cartão, tá? Bem, vamos ver o que tem mais de informação aqui. A dívida média no cartão de crédito por domicílio em 1990, ou seja, em t igual a 0, era de 2.917 dólares. Para mim é um monte isso aí, né? Não sei, ainda mais que o dólar hoje é quase R$6, né? Bem, o que a gente quer é encontrar uma expressão para a dívida média no cartão de crédito de um domicílio dos Estados Unidos no ano T. Bem, vale a pena, ó, quando você tem um problema de integração, vale a pena você determinar se existem relações entre a função que você conhece e as funções que você não tem. Então eu vou começar escrevendo algumas características aqui. Por exemplo, o fato de que essa função d de t, essa função aqui, ela representa, por mais que seja d, é a taxa de variação, vou escrever aqui, ó, taxa de variação da dívida média. Não é a dívida média, é o como a dívida média varia à medida que o tempo passa, tá? Tanto que isso aqui é medido em dólares por ano, tá? É a taxa de variação, guarda isso daqui. Tem que ter uma outra função que vai marcar para mim qual que é a dívida média, e ela vai mudar à medida que o tempo... dívida, né? Média. Ela vai mudar à medida que o tempo vai passando, né? Então, isso que você tem que colocar aqui. Vamos lá. Dívida média, tá? Então, tem essas duas funções. Beleza, né? Perfeito. Agora, o que eu recomendo antes de sair integrando ou derivando ou assim por diante, né? Será que existe relação entre a dívida média e sua taxa de variação? Claro que sim, né? Porque olha só, quando eu faço a taxa de variação da dívida média em função do tempo, o que eu obtenho é a dívida média, horas, se não é isso, né? Então veja que existe relação. Veja que eu estou evidenciando qual que ela é, né? É uma relação de taxa de variação. Uma função, que é a m, é a taxa de variação da outra, que é a d, beleza? Agora tem uma questão, quando você consegue escrever uma função na forma diferencial, que eu tenho chamado aqui do curso, né? Você pode escrever uma equivalente na forma integral. A integral de d em relação à variável t, isso é igual a m, né? Então, existem essas duas versões da expressão. Claro que não é exatamente a mesma coisa, até porque uma me dá uma só solução, outra me dá infinitas soluções, mas isso aqui é importante para você ter noção com que função você vai trabalhar para resolver o problema, tá? Bem, se você conhece a taxa de variação e quer encontrar a dívida média, nesse cenário é um problema de integração. Você vai usar essa daqui, ó, tá? Não sei se o x vai achar que não é essa, então eu não vou deixar nada anotado. Bem, então é isso que a gente vai encontrar. Para eu encontrar a dívida média, eu vou integrar a taxa de variação da dívida, que já é uma função do tempo, em função do tempo. Tem gente que vai fazer direto, né? Que gosta de fazer cálculo, fazer conta, tem gente que fala, né? Então vai pegar isso aqui e já vai resolver. Tudo bem, se você não se perder, mas tem muita gente que vai se perder. E eu até diria mais, assim,
Tem muita gente que acha que sabe fazer cálculo só porque consegue colocar a função e sair integrando, mas na hora de entender não entende bulhufas, né? Diga-se de passagem, enquanto eu vou escrevendo função, né? Você bem sabe que os computadores vão dominar o mundo, né? E fazer conta não vai ser a parte mais importante de tudo. O que é importante é interpretar. O computador não interpreta para você, né? Então, se você não tiver uma boa noção do que está acontecendo, isso aqui não vai servir para absolutamente nada, tá? Então, ótimo. Mais 279,5 em relação a t. Então, veja que eu só substituí a função d por aquela função que está lá para encontrar a função m, que é a dívida média. Integra, normalmente. Como eu falei, eu não vou fazer conta aqui, até porque até eu descobri onde está a calculadora desse negocinho que eu estou usando há pouco tempo, eu vou me perder, tá? Mas bem, vamos fazer a integração aqui. Então, ó, isso é uma constante, 4.479. Agora, o t quadrado, quando eu integro, eu obtenho t ao cubo sobre 3. Que conta eu tenho que fazer? 4.000 dividido por 3, né? Aí, mais 69,8. Aqui, na verdade, 69,2, mas deve ser 69,8, né? Para não confundir. Tá bom. Considera que é um vírgula aqui. T quadrado sobre 2, que é a integral de t. E a integral da constante dá 279, que parece um pouco mais, um vírgula t, tá? Mais constante, beleza. Essa expressão que eu tenho aqui, que eu já encontrei, tá dizendo, encontra uma expressão para dívida média, fechou, né? Essa expressão que eu tô encontrando ainda não é a solução do problema. Por quê? Porque essa é a solução de uma integral indefinida, né? E ela me dá uma família de soluções. Se eu tivesse que responder qual é a dívida média de um sujeito no ano tal, não respondo. Por quê? Mais uma vez, por causa dessa constante que tá aqui, né? Atrapalhando tudo. Então, ainda não tá resolvido. Aí tem duas coisas. Essa função, ela pode nos ajudar, como no problema anterior, a responder a um problema de variação absoluta, que a gente chama de variação líquida, né? Mas não é esse caso. Nesse caso, eu tenho uma condição do problema. Entre as diversas funções, eu sei que... Vou escrever assim, ó. Sei que... O que eu sei mesmo? Que a dívida média no cartão, em 1990, era 2.917. Eu sei que em t igual a 0... M de 0 vale quanto? Qual que é a dívida média? Até redundante escrever do jeito que eu escrevi, tá? Mas só coisa, 2.917. Opa, 2.917. Então, vamos substituir o 0. Se é verdade que em t igual a 0 isso aqui atende aquilo lá, quando eu substituo M de 0, o que eu obtenho substituindo essa expressão? 0 ao cubo vezes todo esse trambolho, 0 ao quadrado vezes esse outro, 0 vezes aquele lá, dá constante. E isso aqui tem que ser igual a 2.917. Conclusão, constante é 2.917. Agora, finalmente, posso escrever uma expressão para a dívida média. Veja, ó. A dívida média em função do tempo, ela vai ser dada por menos 4.479t ao cubo sobre 3... Estou construindo, inclusive, aqui a solução particular do problema, né? Para a gente usar, de novo, a terminologia de equação parcial, né? Diferencial, né? Aliás. Mais 2.917. Essa expressão que eu acabei de encontrar representa a expressão que dá a dívida média. Note até que se eu posso substituir t igual a 0, eu encontro a dívida no ano 1990, dá 2.917. Mais, né? Se eu substituir t igual a 1, 2, 3, 4, 20, eu encontro nos outros anos. Se eu substituir t igual a 13, eu encontro no ano 2003. Entendeu? Então, tenha uma boa noção do que você está carregando, que tipo de informação que você tem, que você vai levar em frente. Legal? Gostou? Gostei? Tchau!